As vastidões infinitas do universo contêm infinitas possibilidades e segredos. E aqui está uma das perguntas intrigantes de como a vida em nós, como humanos, pareceríamos em outros planetas. Imagine um mundo onde as leis da física, o ambiente e as condições são muito diferentes do que nós estamos acostumados. Como nos adaptaríamos e evoluiríamos para sobreviver nessas novas terras estranhas? Vamos ver. Mercúrio é o planeta mais próximo do Sol e tem uma atmosfera rarefeita. As temperaturas são extremas, com o lado diurno atingindo mais de 800 graus Fahrenheit e o lado noturno caindo a 290 graus Fahrenheit negativos. Então, o que podemos fazer para sobreviver a essas temperaturas loucas e radiação solar constante? Talvez possamos nos transformar magicamente em metal. Por exemplo, titânio e platina podem tolerar perfeitamente altas temperaturas. Mas, seriamente, embora haja uma opção, poderíamos nos estabelecer no subsolo, onde as temperaturas não somos tão frenéticos. Se vivêssemos no subsolo, poderíamos evoluir com olhos grandes para melhor capturar com a luz. Também podemos desenvolver uma pele mais grossa para nos proteger da radiação intensa. Basicamente, temos duas opções: tornar-se metal ou toupeiras. Vamos passar para Vênus. Este planeta é extremamente hostil. Antes de tudo, Vênus é conhecido por ser espesso, mais tóxico do que o seu tipo da atmosfera. Todo o planeta está coberto com dióxido de carbono, e sua superfície é absolutamente seca, tornando incrivelmente quente. A temperatura média é de cerca de 847 graus, tornando um dos planetas mais quentes do nosso sistema solar. Vênus seria como estar a 3.000 pés debaixo d'água. Apenas alguns micróbios fortes da Terra poderiam sobreviver em tais condições. Então, se você quiser viver em Vênus, você pode ter que se tornar um micróbio. Mas infelizmente, como não somos micróbios, temos que usar equipamentos especiais e equipamentos para sobreviver lá. Talvez tivéssemos que desenvolver um exoesqueleto resistente ao calor, para nos proteger, bem como obter alguns benefícios, com pulmões que podem filtrar os elementos tóxicos da atmosfera. Vamos falar sobre nosso irmão vermelho favorito, Marte. A primeira mudança perceptível depois de algumas centenas de anos seria seu novo esqueleto. A gravidade em Marte é muito mais fraca do que na Terra, então seus músculos e ossos iriam encolher para compensar essa diferença. Você teria que comer mais e provavelmente começar a ir à academia também. Você teria que se adaptar à baixa pressão atmosférica e temperaturas mais frias. Isso significa que você precisa de uma camada mais espessa de gordura corporal. Desculpe pessoal, mas em Marte podemos ficar mais gordos. Outro motivo para começar a malhar. Outra grande mudança ocorreria em sua pele. Sua pele é como uma grande barreira que protege você de coisas nocivas, como bactérias. Luz ultravioleta com aparência totalmente assustadora e assim por diante. O que aconteceria com ele? Provavelmente você ficaria laranja devido aos queratinoides. Carotenoides são um tipo de nutriente que você obtém de alimentos como cenoura, batatas, tomates e assim por diante. Eles protegem muito bem contra a radiação ultravioleta em Marte. Só teria uma desvantagem comendo muitas abóboras em Marte. Você gradualmente começará a ficar laranja, mas talvez não seja tão ruim. Talvez a vida em Júpiter seja mais fácil. Sim, não tem sem terra sólida. Este planeta é feito de hidrogênio e hélio e é referido como um gigante gasoso. Você simplesmente flutuaria lá como em uma enorme nuvem. E mesmo se você conseguisse pousar e tentar andar, seria como se mover através de uma superespessura de nevoeiro. Então, como é que evoluímos lá? Em primeiro lugar, podemos tornar-nos muito maiores em tamanho para suportar as imensas pressões. Em segundo lugar, as flutuações de temperatura em Júpiter são enormes. A superfície é terrivelmente fria, e a temperatura sobe significativamente sob as camadas exteriores da atmosfera. Em terceiro lugar, se vivesses em Júpiter, não haveria linguagem verbal. Este gigante gasoso absorve ondas de rádio, então mesmo se você estivesse falando, ninguém o ouviria. Também não haveria música. E qual é o objetivo então? Talvez possamos nos comunicar com a linguagem de sinais, mas isso também não é tão simples. Júpiter está cheio de ventos fortes e nuvens de tempestade, então é improvável que você consiga ver alguma coisa. Mesmo se nós evoluímos lá de alguma forma, nossas vidas ainda não seriam fáceis. Antes de pousar em Saturno, você provavelmente gostaria de verificar seus anéis icônicos, mas não seria capaz de fazer isso porque os anéis de Saturno consistem em um monte de partículas de gelo voando no espaço, então seria extremamente difícil para pousar. Então vamos direto para Saturno. Primeiro, pode parecer que Saturno não é ruim para nós. Algumas camadas deste gigante gasoso
Tem temperaturas bastante agradáveis. Se mergulharmos mais fundo em Saturno, ele fica surpreendentemente quente até 26 graus. Em sua segunda camada está uma temperatura média em países como a Suécia e o Canadá. Mas infelizmente está em apenas uma dessas camadas. O resto do planeta é incrivelmente frio. Então, para sobreviver em Saturno, temos que trabalhar muito. Além do frio, teríamos que lidar com o ambiente hostil do planeta, incluindo suas tempestades intensas, ventos fortes e radiação para nos proteger. Dessas condições precisaríamos desenvolver uma pele mais resistente novamente. E então no próximo planeta é Urano. Urano tem um ambiente muito diferente da Terra, com temperaturas muito mais frias. Falta de uma superfície sólida e uma atmosfera muito diferente. Como outro Júpiter, mas com vibrações azuis, não é tão ruim. Embora haja até água em Urano, o único problema é o planeta está cheio de amônia. Aquela coisa nojenta que usamos para limpeza. Então não se surpreenda se você sentir o cheiro nojento. Também está incrivelmente frio lá fora, quase como um inverno sem fim. Então, como seria sobreviver em tal ambiente escuro e hostil? Precisaríamos de pele mais grossa novamente para lidar com temperaturas extremas e novamente precisaríamos de olhos maiores para ver melhor em toda essa escuridão. Poderíamos até ter que desenvolver um sistema auditivo como o dos golfinhos. Não seria divertido? Vamos passar para Netuno. Se os seres humanos evoluíssem em Netuno, eles precisariam se adaptar às suas duras condições. Netuno, o oitavo e mais distante planeta do nosso Sol, é outro gigante gasoso. A única diferença é que este planeta pode ter um núcleo sólido. Se vivêssemos em Netuno, precisamos flutuar ou nadar em sua atmosfera rica em metano. Também precisaríamos desenvolver brânquias ou algo parecido. Para respirar, basicamente nos transformamos em répteis espaciais ou peixes cósmicos. A gravidade em Netuno é um pouco mais forte que a da Terra, mas ventos fortes tornam difícil ficar parado em um lugar. Para resistir ao vento precisamos ser muito mais pesados. Mais uma vez, você precisa comer muito e bombear alguns músculos. Tecnicamente é um planeta, mas ainda o amamos e não podemos esquecê-lo. Um mundo pequeno, distante e incrivelmente frio. Plutão é ainda menor que nossa Lua e por causa disso quase não há gravidade lá. Será extremo e muito difícil ficar em cima dele para evitar voar acidentalmente para o espaço sideral. Enquanto jogamos futebol, precisamos criar uma máquina de gravidade falsa. E se não quisermos nos sentir tontos, precisamos desenvolver um novo sistema nervoso. Mas Plutão não é tudo isso ruim. Por exemplo, a água líquida sob a superfície e até mesmo algumas montanhas geladas. Talvez fosse possível sobreviver lá se tivéssemos alguns equipamentos, suprimentos de roupas. De qualquer maneira, desde o calor escaldante de Mercúrio até as temperaturas congelantes de Netuno, em cada planeta tem um conjunto único de desafios ambientais e oportunidades de evolução. Embora nunca possamos realmente saber como os humanos seriam nesses outros mundos, é emocionante considerar as infinitas possibilidades. Nunca pare de olhar para as estrelas e fazer essas perguntas.